Bitcoin fez um excelente fechamento na data de ontem, mas uma péssima abertura na data de hoje. Hoje nós vamos comentar como que você deve ser totalmente estratégico nessa região que nós estamos. Afinal de contas, aqui existem dois lados da moeda. Um que é de um rompimento e encontrar um novo all-time high. O outro é de ficar preso exatamente em um topo histórico do ativo. Para isso, a gente deve bolar uma estratégia para ambos os cenários e eu vou te explicar como que eu, Gui Teles, estou recomendando para os meus clientes se comportarem nesse momento. A gente vai olhar alguns dados, eu vou te explicar qual que é a minha visão, qual que é a minha estratégia e como que a gente pode tirar um proveito dessas duas opções que nós temos. E claro, nós também vamos analisar outros ativos e eu vou te explicar como que é super importante você saber o time de vender os ativos muito mais do que saber o time de comprar, beleza? Bom, Gui Teles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, saca só como que é muito mais importante a gente saber vender do que a gente saber comprar. Se a gente olhar aqui para essa publicação dentro da carteira Rumo ao Milhão, há 13 dias a gente fez compras de 10% da carteira em AXBT em 16 centavos. Eu quero que você veja em qual patamar de preço que a AXBT se encontra agora, praticamente ali em 17 centavos. Essas compras que foram feitas dentro da carteira 1 milhão foram compras feitas exatamente aqui nesse candle de reversão. Se a gente olhar ali dos 16 centavos que nós fizemos as compras dentro da carteira 1 milhão, o ativo ele teve uma valorização de 50%. Em questão de 3 dias, 4 dias a gente teve essa movimentação. É uma movimentação extremamente expressiva que Bitcoin não consegue entregar, que nenhum outro ativo consegue entregar, a não ser as altcoins dentro do mercado cripto. Só que essa grande exponencialidade das altcoins, a gente sabe que ela é para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo também. Ou seja, se a gente tem uma alta assimetria de ganhos, a gente também tem uma alta assimetria de perdas. Então a gente tem que saber desfrutar muito bem dessas movimentações de 50%. Pensa só, se eu não tivesse realizado a XBT dentro da carteira Rumo ao Milhão, hoje eu estaria praticamente no 0 a 0. Eu teria visto o ativo me entregando 50% de lucro e eu devolvendo aquilo tudo para o mercado. E simplesmente eu não estaria com nadinha, zipo, zerinho de lucro na minha mão, apenas com o dinheiro que eu tinha investido. Não vale correr o risco das altcoins se você não souber o momento de realizar. Se você simplesmente comprar as altcoins, ficar rodando esses bons projetos, muitas das vezes você vai devolver 100% do seu lucro e algumas das vezes você vai começar a entrar no prejuízo com esses ativos. Afinal de contas, a gente não sabe se a XBT ainda vai continuar caindo mais. O que a gente sabe é que quando o ativo sobe, a gente deve colocar aquele lucro no nosso bolso. Se a gente não tivesse realizado dentro da carteira Rumo ao Milhão, hoje praticamente a gente estaria no 0 a 0. Só para mostrar a cobra morta aqui, tá? A gente fez as compras ali de AXBT em 16 centavos. E quando a gente olha para o início da nossa distribuição, que foi exatamente 50% ali das posições que nós tínhamos, colocando já isso no nosso bolso, garantindo, a gente inicia as nossas vendas de AXBT em 21 centavos. Ou seja, quando ela já começa a chegar aqui em zona de resistência, a gente faz realizações. E a gente vai dar continuidade nessas realizações mais para frente. Mas até aqui, a gente já garante uma movimentação de, por exemplo, 34%. E daqui para frente, a gente vai seguir fazendo novas realizações. Se a gente olhar para a Ronin, mesma situação. Ronin foi comprada em 52 centavos. E olha que a gente vendeu Ronin em 2,40, hein? Lá em dezembro de 2024. A gente compra esse ativo em 52 centavos. Se a gente olha as movimentações de alta de 52 até o topo que nós tivemos ali, a gente teve 50% de movimentação. Ronin devolveu 100% ainda da movimentação, mas em vez de 52% de lucro, a gente só teria 22% de lucro. E a gente também inicia as nossas distribuições ali em Ronin em 66 centavos. O ativo ele continua subindo.
porque a gente não crava o preço mais caro, a gente começa a fazer distribuições desses ativos e a gente vai continuar fazendo nossas distribuições. Tem distribuições de Ronin lá em 70 centavos também, ou seja, mais em cima ainda. O ponto é que sempre que a gente tem alta nos ativos e a gente começa a entrar em região de alto risco, a gente deve realizar. A gente deve setar a nossa ganância para baixo, a gente deve colocar aquele nosso lucro no bolso, porque senão você começa a trabalhar em vão dentro do mercado. Olha só, tem muitas pessoas que compram ativos na hora certa. A carteira dessas pessoas sobe, se multiplica, se valoriza absurdamente. Só que na primeira queda que a gente tem em seguida dessas altas, essa pessoa ela devolve 100% do que ela lucrou para o mercado. Se a queda se intensifica, ela começa a entrar no prejuízo e ela não sabe o momento de realizar. E ela vai ficar segurando, rodando aqueles ativos durante um longo período. E pode ser que essa pessoa ela entre num prejuízo acumulado muito alto. Por exemplo, 40% de prejuízo. As pessoas que tiveram 40% em prejuízo de dezembro até esse presente momento, elas ainda estão no prejuízo. E olha que as altcoins subiram muito, e olha que Ether subiu muito, e Bitcoin chegou até mesmo fazer um fechamento acima do seu all-time high. E essas pessoas continuam no prejuízo. O que elas estão jogando agora é um jogo de recuperação de prejuízo. Meu caro, se for para jogar um jogo de recuperação de prejuízo, entenda que você está fazendo tudo completamente errado, porque você está tomando um alto risco desnecessário e você ainda não está conseguindo lucrar. Saiba que vender bem é muito melhor do que saber comprar bem. Não adianta nada você só saber comprar, você precisa saber vender também, beleza? Senão você sempre vai estar nesse jogo de fazer dinheiro e devolver tudo para o mercado. Sabe aquela frase, tô rico, tô pobre? Então, essa frase é exatamente para aquelas pessoas que não sabem vender bem. Qual é como prioridade as vendas do que as compras, beleza? Bom, entendendo isso daqui, entendendo que a gente tem que saber realizar as nossas posições, tá? E eu quero que você saiba que essas realizações que nós fizemos, olha só, a XBT devolveu quase 100%. Se a gente olhar para o patrimônio da carteira rumo ao milhão, o patrimônio não será devolvido. A gente atingiu uma nova zona de all-time high, tá? Veja que a carteira rumo ao milhão, ela sempre atinge uma zona de all-time high, depois o mercado corrige, a gente devolve uma parte, não dá para ficar 100% do lucro ali, tudo bem, mas o importante é a gente estabilizar o patrimônio começar a andar de lado e a gente pegar uma próxima pernada, mais uma vez. Eu quero que você veja esse gráfico da carteira rumo ao milhão. Mesmo a XBT voltando para o nosso ponto de partida, mesmo a Ronin devolvendo 50% da sua movimentação, se ela subiu 50 de lucro e agora ela só está com 25 de alta, por exemplo, ela devolveu 50 da movimentação. Mesmo tudo isso acontecendo, a carteira rumo ao milhão, ela continua na zona de all-time high. E o patrimônio ele já foi preservado de uma maneira que a gente não devolve esse patrimônio para o mercado. Olha só, pega esse gráfico aqui da carteira rumo ao milhão e compara com o gráfico da sua carteira. Veja se o gráfico da sua carteira ele tem uma consistência ao longo do tempo, ou se ele é um gráfico de carteira que sobe, devolve tudo e nunca mais sobe para o seu all-time high, por exemplo. É muito comum aquelas pessoas que não priorizam as vendas ter um único all-time high na sua carteira e essa carteira nunca volta para esse all-time high. Se você realmente quer atingir a sua liberdade financeira, você definitivamente precisa jogar o jogo de acúmulo de patrimônio. Não um jogo de trading, não um jogo de acertar a movimentação. O seu foco não está exatamente nesses pequenos detalhes. O seu foco está em dinheiro no bolso, no consolidado ao longo dos anos. Não é acertar uma operação hoje e daqui 2 meses devolver 100% do lucro para o mercado. Não é simplesmente pegar uma porrada no mercado nesse ciclo e no próximo ciclo você devolver tudo para o mercado. Entenda, a sua liberdade financeira ela está escondida atrás do seu acúmulo de patrimônio. E isso é uma coisa que eu priorizo muito na carteira rumo ao milhão. Dentro dessa carteira, a minha prioridade maior é sempre proteger o capital que nós já temos. Não é alta exposição, não é alta multiplicação. A multiplicação a gente faz quando os cenários eles são de baixo risco. Só que a gente tem que preservar o patrimônio acima de qualquer coisa. É muito mais importante saber o timing de vender do que saber o timing de comprar, beleza?
Bom, na data de ontem, a gente teve uma excelente movimentação acontecendo no Bitcoin sem um pullback e a gente deve ser totalmente estratégico nessa situação. Se a gente olhar aqui para os fechamentos que nós tivemos anteriormente, tá? Lá para 2024 e início de 2025, a gente vai ver que não fizemos nenhum fechamento na região que nós fechamos ontem. Ou seja, ontem nós tivemos um candle constituindo um rompimento. Inclusive, a gente está olhando para gráfico diário, se a gente olhar para gráfico semanal, olha que gráfico semanal lindo, a gente fechou acima da máxima que nós não conseguíamos fechar. Aqui, tecnicamente, a gente rompeu o nosso all-time high. Só que, infelizmente, na data de hoje, a gente está constituindo um engolfo de baixa. Olha só, o candle de hoje ele ainda não fechou. A gente só pode considerar o candle de hoje no fechamento do mercado. Se a gente tiver um engolfo de baixa e na data de amanhã a gente perder a mínima do candle de hoje, bom, a gente tem uma falha no nosso rompimento. Isso acaba sendo muito ruim, muito prejudicial. Eu, Gui Teles, acredito que a gente vai romper e eu vou te explicar o porquê. Eu acredito que a gente vai esticar mais uma pernada e nós precisamos estar preparado, mesmo que o ativo não tenha nos entregue um pullback. Olha só, se a gente cair para gráficos intradiários aqui, por exemplo, gráficos de 4 horas, a gente sabe que Bitcoin não nos entrega um pullback desde os 74 mil dólares. Isso está fazendo com que a gente tenha que descer ainda mais o nosso time frame para poder identificar os pullbacks, ou seja, a gente tem que olhar para gráficos de 1 hora, a última entrada que eu fiz nos 93 foi com sinal de gráfico em 1 hora, a gente tem que ver aqui mais uma vez, por exemplo, o gráfico de 1 hora sendo regiões de fundo e o preço voltando a subir, entregando um novo topo. A gente tem que considerar que o preço ele está muito resiliente. Se o preço ele está muito resiliente sem nos entregar um pullback, tá? A gente tem muita probabilidade de entregar pullbacks ainda, tá? Lembre-se que não houve nenhum pullback nessa movimentação e nessa também a gente não está entregando um pullback. Isso significa que na hora que esse pullback vier, ele vai vir de uma maneira mais expressiva. É a famosa descer de elevador com cabo cortado, tá? Mas a gente tem que considerar esse rompimento do all-time high. Aqui nós temos que ser frio e calculistas. Não podemos nos pôr a uma crença de uma análise que a gente fez e acreditar que precisa vir um pullback e o mercado vai simplesmente voltar e me entregar esse pullback. Olha só, se ele não quer me entregar esse pullback, tá tudo bem. A gente vai tomar uma decisão estratégica para um rompimento de all-time high. Afinal de contas, se Bitcoin realmente ele rompe o seu all-time high, a gente passa a não ter resistência no nosso gráfico, ou seja, a gente passa a ter o ativo livre para poder subir de uma maneira mais expressiva. E a gente sabe que Bitcoin, quando ele rompe seu all-time high, a subida ela é expressiva, então a gente precisa estar preparado para isso. Entenda que a gente teve sinais de rompimento na data de ontem e nós podemos ter uma possível rejeição na data de ontem. Aqui eu quero que você esteja preparado para ambos os cenários. Não importa se o mercado pode ir para cima ou se ele pode ir para baixo, o que importa é a estratégia que você vai constituir. Esteja preparado para um rompimento verdadeiro e também esteja preparado caso esse engolfo ele venha. Se esse engolfo vier, eu preciso que você saiba que você deve estar trabalhando com um stop gain muito próximo dessa região que nós temos aqui. Muito próximo dessa região que nós temos aqui de suportes, tá? Porque se a gente tiver uma confirmação no gráfico diário na data de hoje, pode ser que o pullback ele aconteça nos próximos dias. Mas se a gente voltar a subir, a gente vai buscar um novo all-time high. Ativos que vão nos entregar excelentes oportunidades aí, por exemplo, são os ativos como Ether, são as altcoins também, tá? Se o Bitcoin ele romper o seu all-time high, saiba que vai ser comum a gente ver ele subindo sozinho nos primeiros dias. Só que esse capital que entra no Bitcoin, esse capital que é gerado de lucro no Bitcoin, ele vai fluir para os outros ativos. A gente já viu recentemente Ether puxando de uma maneira bem expressiva quando a gente teve uma leve rotação de capital. Se Bitcoin ele realmente romper o seu all-time high, a gente vai ver as altcoins, a gente vai ver o Ether subindo de uma maneira bem expressiva. Aqui a nossa carteira ela precisa estar totalmente preparada para isso. E sim, hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está totalmente preparada para ambos os cenários, tanto se a gente for para cima, se a gente fizer o rompimento do all-time high, quanto se a gente for
para baixo. Aqui nessa zona a gente não pode ser amador. Aqui você não pode acreditar que a alta é infinita ou que é melhor você comprar Bitcoin agora porque ele vai subir e ele vai disparar de preço. Isso é coisa de amador. Se você estiver entrando no mercado agora em qualquer ativo, saiba que essa estratégia ela deve ser com um ponto de entrada, avaliação de risco e com um ponto de stop também, beleza? Saiba trabalhar stop gain ao longo desse processo também, mas saiba ter os pontos de definição aonde o mercado ele vai reverter a sua tendência. Bom, Ether é um dos ativos que eu estou olhando e tomando posições dentro da carteira rumo ao milhão e lembrando, tá, que Ether foi vendido em 3.600. A gente fez vendas de Ether na carteira rumo ao milhão em 3.600, 3.200 ali, considerando 3.200 a mínima, tá? A gente está recomprando esse ativo em 2.400, ou seja, a gente tem uma excelente oportunidade, 2.400, 2.500. A gente está vendo que uma decisão de 4 meses atrás fez com que a gente preservasse o patrimônio durante a queda de Ether e que agora a gente consiga recomprar uma posição maior do que a gente tinha com a mesma quantidade de dinheiro, sem que a gente coloque R$ 1 a mais para dentro, tá? Por que eu cogito a possibilidade da gente romper esse all-time high, mesmo agora a gente está aparentemente formando um engolfo de baixa aqui? Porque se a gente olhar para os dados on-chain, a gente vai ver que não houve muitas realizações de lucro na data de ontem. Isso daqui acaba sendo muito positivo. Nos mostra que aquelas pessoas que queriam realizar os seus lucros, elas realizaram. A gente cessou um pouco dessa pressão de vendas. Realizações de lucro, realizações de prejuízo, qualquer realizações, elas são pressões de venda. Se na data de ontem a gente fez um fechamento numa máxima histórica, sim, foi um all-time high em termos de fechamento de mercado, e as pessoas não quiseram realizar os seus lucros, significa que elas já se saciaram com aqueles lucros que elas realizaram. Significa que elas estão contando com um novo patamar de preço. Isso acaba sendo uma informação muito relevante no momento de rompimento de all-time high. Veja que, diferentemente, foi a primeira vez que a gente começou a chegar no novo all-time high, onde tinha muitas realizações de lucro, e isso constitui uma região de resistência. Sem contar que quando a gente avalia as carteiras, a gente está entrando em consenso de acumulação. Olha como todas as carteiras aqui no mapa de calor, elas estão ficando azuladas. Isso daqui nos mostra um consenso de acumulação. Esses consensos de acumulação são os momentos que fazem com que a gente tenha pernadas mais expressivas no Bitcoin. Por conta disso, a gente tem que considerar, sim, que a gente pode ver um rompimento desse all-time high nos próximos dias. Mesmo que a gente esteja tendo um início de reversão na data de hoje, a gente deve considerar esse rompimento do all-time high. Porque as carteiras estão acumulando, as carteiras elas estão segurando suas posições. Quando a gente olha para Bitcoin, estamos dentro de uma fase de bull market, e dentro dessas fases de bull market, que são essas regiões verdes, a gente tem as altas mais intensas do que as quedas, então a gente tem que simplesmente respeitar isso daqui. Dentro das fases vermelhas, nós estamos dentro de uma fase de bear market, onde nós temos as quedas mais intensas do que as altas. Nós temos que respeitar isso daqui também, e nós temos que trabalhar de uma maneira totalmente estratégica. Olha só, a sua função como investidor, ela é multiplicar o dinheiro. A sua função como investidor é simplesmente essa. Simplesmente olhar para o seu patrimônio e ver o seu patrimônio crescendo ao longo do tempo. Você não está aqui para se apegar a projetos. Você não está aqui para estar certo ou estar errado. Você está aqui para multiplicar dinheiro. Esse é o seu foco. Em cada fase do ciclo, você precisa tomar uma decisão diferente. Em cada fase do ciclo, você precisa ter uma estratégia diferente. Em cada momento do preço, você precisa ter uma estratégia diferente. No momento atual, você precisa sim contar com um rompimento do all-time high e você também precisa ser estratégico por uma rejeição do all-time high. Você precisa trabalhar de uma maneira 100% calculista e sem emoção, sem oba-oba, sem festinha, sem nada disso. Entenda, a única coisa que me faz ter esse patrimônio dentro da carteira rumo ao milhão é exatamente a frieza, é exatamente a matemática, a lógica e as estratégias. Se você sempre trabalhar de uma maneira estratégica, pode ter certeza que você consegue sim
aumentar o seu patrimônio, você consegue sim atingir a sua liberdade financeira. Mas, meu caro, para isso você vai precisar deixar o amadorismo de lado. Eu sei que se a gente romper o all-time high, muitas pessoas vão acreditar que a alta ela vai ser somente infinita e que a gente vai parar em $200.000 de Bitcoin. Todas essas narrativas elas vão começar novamente. Lembre-se, melhor do que saber comprar é o momento certo de saber vender. As pessoas que estão rodando bons projetos desde dezembro de 2024, elas sabem do que eu estou falando. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, se você quiser ter acesso àquilo que eu estou comprando, àquilo que eu estou vendendo, se você quiser que eu faça análise, constituo todas as estratégias e te entrego isso na sua mão, você pode ter acesso a tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão ela está preparada para o rompimento do all-time high e a carteira Rumo ao Milhão ela está preparada para a rejeição do rompimento do all-time high. Se você quiser trilhar essa jornada junto comigo e ter um patrimônio igual a esse do gráfico que você está vendo aqui, um patrimônio que ele é sólido, ele se mantém ao longo do tempo, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não. Afinal, se você estiver procurando uma carteira com uma lista de 10 bons ativos criptos para você rodar nos próximos 2 anos, não. Essa não é a carteira Rumo ao Milhão. Ela é uma carteira completamente dinâmica que tem um foco exclusivo em acúmulo de patrimônio e não acúmulo de bons projetos, beleza? Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, uma plataforma exclusiva minha, onde eu vou te mandar essas decisões de compra e de venda, como essas decisões que você está vendo aqui publicada nessa página. Aqui abaixo eu te explico os resultados de alguns clientes, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado pro atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda, a carteira Rumo ao Milhão ela é totalmente estratégica. Eu, Gui Teles, analiso o mercado junto com a engenharia de dados, tomo uma decisão de compra ou de venda e passo essa decisão para você. Você não precisa ser analista, você não precisa ter acesso a essas informações, você muito menos precisa entender das probabilidades das estratégias que nós constituímos. Tudo que você precisa fazer é copiar e colar. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu não estou aqui para te ensinar nada. Eu estou aqui para te mostrar os resultados que eu tenho e assim você pode exatamente copiar e colar aqueles meus resultados, beleza? Se quiser entrar, primeiro link na descrição. Esteja preparado para um rompimento de all-time high e também esteja preparado para a rejeição do all-time high. Na data de amanhã, a gente vai saber melhor como que foi essa movimentação de hoje, beleza? Super importante que você acompanhe a análise de amanhã também. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!